Cumprimento você com a paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Flávio e eu convido você para que juntos possamos estudar um pouco mais a palavra de Deus. Falarei de um tema hoje de grande importância para nós cristãos, que é sobre salvação. O que precisamos fazer para ser salvos? Sabemos que a nossa vida não se resume somente aqui na nossa existência terrena. Alguns vivem 70 anos, 80, alguns até passam de 100. Mas cremos e esperamos que algo melhor virá para nós quando nós aqui deixarmos de existir. Sabemos e cremos que existe uma vida eterna. E hoje estudaremos um pouco de como ou o que a Bíblia nos ensina para que possamos alcançar essa vida eterna. O primeiro versículo que gostaria de meditar com você é Marcos capítulo 16, versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. A palavra crer aqui, ela se abre em várias frentes, porque quem crê acredita, quem crê tem como verdadeiro. Aí a pergunta é, crer em quem? Ou no quê? Ou para quê? O para quê já começo dizendo que é para ser salvo. Agora em quem crer? Como devemos meditar ou em que devemos crer? Somente saberemos o caminho para a salvação se nós crermos no Senhor Jesus. E para crermos no Senhor Jesus não é só através da minha palavra ou através da palavra de um líder espiritual de sua confiança, mas sim da palavra de Deus. No livro de Josué capítulo 1 versículo 8, Deus olha para Josué e diz: não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. A palavra do Senhor aqui nos diz claramente, Deus olhando para Josué e disse: Josué, se você quer realmente ter uma vida próspera, não só nessa terra, mas também na eternidade, você tem que pegar esse livro. Ali Deus estava falando da Bíblia, claro que era o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, mas deixou claro para Josué que ele deveria meditar nele dia e noite. Não tem como nós crermos em alguém que não conhecemos, e não tem como conhecermos Jesus se não for através da palavra de Deus. Eu vejo muitas pessoas apresentarem um Jesus que desconhecem, e vejo outros acreditando em Jesus fora da palavra de Deus, mas nós cremos que a Bíblia Sagrada é o caminho, é o alimento que vai fazer com que nós creiamos em Deus, creiamos em Jesus. No livro de Romanos, capítulo 10, versículo 11 e 14, porque a Escritura diz que todo aquele que nele crê não será confundido. Versículo 14, pois como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem não ouviram? E como ouvirão naquele que não se pregue? Em outras palavras, o apóstolo Paulo estava dizendo ali para Romanos: vocês só vão crer em Jesus se estudar a Bíblia, acreditar no que está escrito na Bíblia, se alguém ensinar a Bíblia para você. Então eu falo, amado, você que me ouve neste momento, se você quer aumentar a sua fé em Cristo, se você quer realmente ser salvo, o primeiro passo é crer. E para crer, você tem que ou comprar uma Bíblia, ou pedir uma Bíblia para alguém, para que você possa meditar nela dia e noite. E eu creio que o Espírito Santo de Deus abrirá o seu coração e você terá entendimento do que está escrito nesse livro, e você vai passar a crer em Jesus ainda mais. Segundo, após crermos, temos que reconhecer a nossa condição perante Deus. Este ponto é muito importante para a salvação. A partir do momento que nós conhecemos a Jesus, conhecemos a Deus através da Bíblia, nós temos que reconhecer que somos falhos, que somos pecadores, que não somos aquelas pessoas que se pregam por aí, pessoas boas. Na nossa carne, a nossa índole, nós somos maus. Eu falo por mim mesmo, nós temos que reconhecer uma necessidade que temos de aceitar a Jesus, que vai ser o próximo passo, de ser batizado, que é o próximo passo, de arrepender dos nossos pecados. Nós temos que entender a nossa condição. Precisamos de Deus, necessitamos de Deus. Isaías capítulo 53, versículo 6, a palavra do Senhor nos diz:
Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Não tínhamos um pastor verdadeiro, não tínhamos um rumo, um norte para nossas vidas. No livro de Mateus capítulo 9, versículo 13, ide porém e aprendei o que significa misericórdia quer e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Éramos pecadores, necessitávamos deste amor de Jesus, necessitamos conhecer a nossa estrutura, conhecermos que não somos nada e ninguém sem Deus. No livro de Romanos capítulo 3, versículo 10, como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Não existe nessa terra um justo. Somos justificados pelo sangue de Jesus. Então primeiro devemos reconhecer a nossa estrutura, depois precisamos conhecer o amor de Deus e a vontade dele nas nossas vidas em nos salvar. Deus quer que você seja salvo e Deus te ama, independente da situação que você se encontra, independente do tamanho do seu pecado, do que você já fez até o momento de ouvir essa mensagem. Os sãos não precisam de médicos, como diz Jesus, mas sim os enfermos. Jesus veio para aquele que não tinha mais solução, para as pessoas que estavam perdidas, as pessoas que estavam nas drogas, na prostituição, no adultério, na mentira, no alcoolismo, em tudo. Jesus veio para nós. João capítulo 3, versículo 16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi por amor. Reconheça esse amor de Deus na sua vida. Reconheça que Jesus te escolheu, que Deus te escolheu para estar ouvindo essa mensagem. Esse é o terceiro passo. Aceite o amor de Deus na sua vida. Deus tem planos grandes para a sua vida. Deus tem coisas sobrenaturais para a sua vida. No livro de Romanos capítulo 8, versículo 38, porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós cremos, amado, que nada pode separar desse amor incondicional de Jesus sobre a sua vida. Ainda em Romanos capítulo 5, versículo 8, Deus prova o seu amor para conosco, que em Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então o nosso terceiro passo é, reconheça o amor de Deus. Já deu os 3 passos, vamos para o quarto passo. Quarto passo, agora é o momento de nós aceitarmos a Jesus como único e suficiente Salvador e Senhor da nossa vida. Este passo é muito sério. Este passo eu não quero te convencer como pastor ou como seu amigo. Este passo tem que partir de você, tem que partir do seu coração. Só Deus e você conhece o seu sofrimento, as lutas que você passa, as tribulações que você está passando na sua vida. Mas diz a palavra do Senhor aqui que você precisa aceitar a Jesus, entregar o senhorio da sua vida a Cristo. Ajoelhe onde você estiver, entre num quarto agora, onde você estiver, e fala: Senhor, eu te aceito como único e suficiente Salvador da minha vida, porque eu quero ser salvo. Romanos capítulo 5, versículo 9. Logo, muito mais agora, tenho sido justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados por Deus pela morte do seu Filho, muito mais tendo sido já reconciliado, seremos salvos pela sua vida. 1 João capítulo 2, versículo 23, qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Entrega a sua vida para Jesus, levante as suas mãos e fala: Senhor, eu te aceito como único e suficiente Salvador da minha vida. É o quarto passo. O quinto passo, é preciso entender o que causa separação entre Deus e você. Todos nós sabemos que o que traz separação agora, que eu aceitei a Jesus, que eu tenho convicção, que eu creio que Ele é o Senhor da minha vida, o pecado te traz essa separação. No livro de Romanos capítulo 9, versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado nos separa de Cristo.
No livro de Isaías, capítulo 59, versículo 1, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para que não possa ouvir. Versículo 2 de Isaías 59, mas as vossas iniquidades, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que ele não vos ouça. Existe algo que pode te separar de Jesus, que é o pecado, mas eu creio que você vencerá esse pecado, porque você entregou a sua vida, o senhorio da sua vida nas mãos de Jesus. Você não vai lutar agora sozinho. Eu tenho certeza e convicção que você passará por todos esses passos, e Jesus deixou o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus, está no seu coração e vai te fortalecer. Você vai abandonar esse pecado, você vai sair dessa situação que você se encontra. O sexto passo agora engloba isso. Primeiro você tem que ter o desejo, e o sexto passo é arrepender-se e abandonar os seus pecados, sacrificar a carne. Sabemos, amado, que existe um preço, e este preço foi pago na cruz do Calvário, mas o Senhor Jesus nos alertou que devemos, a partir do momento que o aceitamos como o único e suficiente Salvador de nossas vidas, devemos negar a nós mesmos, devemos crucificar a nossa carne. Em outras palavras, devemos deixar o pecado de lado e passar a viver para Cristo. Não vai te faltar nada, porque Deus te abençoará com todas as coisas, mas você tem que deixar o pecado de lado. No livro de Atos, capítulo 2, versículo 38, e disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Em vários versículos da palavra do Senhor, no início da igreja, todos os apóstolos olhavam para as pessoas que estavam ali crendo, que já tinham aceitado a Jesus, olhavam para eles e diziam: arrependei-vos. De nada adianta professarmos que andamos com Jesus se nós não arrependermos dos nossos pecados. Nós devemos converter do nosso mau caminho, devemos realmente olhar para a nossa estrutura e falar: eu estou sofrendo, e muitos dos meus sofrimentos são frutos das minhas escolhas erradas, dos pecados, alguns ocultos e alguns visíveis. Arrepende-te, busque a santidade, busque realmente. A palavra do Senhor nos diz no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se nós não vencermos a carne, não vencermos o pecado, mesmo tendo aceitado a Jesus, estamos deixando de crer, porque a Bíblia diz que devemos andar em santidade, devemos abandonar o pecado. Agora aqui entra o sétimo passo: ser batizado. Eu não estou aqui pregando religião e nem igreja. Não existe igreja perfeita, a perfeição é somente a Bíblia. Mas a palavra nos ensina que devemos passar pelas águas, não como crianças ou quando nascemos, ali somos apresentados a Deus, mas depois que nós realmente já temos a convicção, o conhecimento do pecado, do que é certo, do que é errado, daquilo que nos separa de Deus. A palavra do Senhor nos diz, no livro de João, capítulo 3, versículo 5, Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O próprio Senhor Jesus foi batizado por João Batista, com aproximadamente 30 anos de idade. E se ele foi batizado, nós, claro que devemos ser. Devemos nascer de novo. João 3,3, Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Para nós nascermos de novo, nós temos que passar pelas águas. Nós temos que aceitar a Jesus, nós temos que arrepender dos nossos pecados, e depois nós temos que confessar perante as pessoas, perante a sociedade, que sepultamos ali na água e realmente queremos uma nova vida. Porque a palavra do Senhor nos diz que assim, que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Você pode até achar que o pecado é algo simbólico, mas é algo simbólico pedido e exigido por Cristo, algo simbólico que o próprio Jesus fez. Passar pelas águas, ser batizado, é o sétimo passo.
Oitavo passo para nós termos a salvação. Agora começa a apertar um pouco mais. Estes 6 passos ou 7 passos são fáceis de realizar. Apesar que arrepender dos seus pecados não é algo muito fácil. Mas dependendo da situação que você se encontra, foi algo fácil. Agora o 8º passo, e esse passo é um passo grandioso. Se você mergulhar nesse 8º passo, a sua vida será diferente. Se você entrar de cabeça, corpo, alma e espírito nesse 8º passo, você não passará pelas lutas que você está passando. Você não ficará nessa depressão que você está. Você não ficará angustiado e com medo de tudo e de todos, como você tem. 8º passo: ponha a sua confiança em Cristo. Eu te convido, amado, a partir do momento que você passou pelas águas, aceitou a Jesus, se arrependeu, entendeu que o Senhor agora é o Senhor da sua vida. A sua vida agora está nas mãos do Mestre, nas mãos de Jesus. Deposita a sua confiança nele, é o 8º passo. Porque se você não depositar a sua confiança em Jesus, você vai desviar. Se você depositar a sua confiança em pastores, em líderes, você vai desviar, porque nós homens somos falhos. Agora, se você passar a partir deste momento, desse 8º passo, a confiar somente em Jesus, nada e ninguém vai abalar a sua fé. Cairão 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. O inimigo não tocará em você, porque Cristo é na sua vida e você toma posse dele. Salmo 125, versículo 1. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Pode passar o vento e a tempestade, você não vai se abalar, porque você confia em Jesus. Em momento nenhum da sua vida você vai se abalar. No Salmo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Tudo. Jesus fará tudo na sua vida. Entregue o seu caminho a ele e ele tudo fará. É nele que eu quero que você confie, não em mim. Somos falhos, amado. Romanos capítulo 8, versículo 32, aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, como não nos dará também todas as coisas? Se Deus entregou Jesus para morrer no meu e no seu lugar, sendo nós ainda pecadores, sendo nós ainda pessoas ruins, pessoas más, como que não nos dará Deus todas as coisas? Confie em Jesus. 9º passo, pastor Flávio, eu já tomei já segui esses 8 passos. 9º passo agora, depois que você recebeu esse pacote de bênção que Deus te entregou, dê frutos. Não adianta você guardar a salvação só para você. Não adianta você ficar somente na sua casa ou dentro de uma igreja em 4 portas, em 4 paredes fechados, sem fazer nada. Você tem agora que movimentar. Você tem que dar frutos. Você tem que pregar para as outras pessoas através da sua vida, através de palavra, através do Facebook, do WhatsApp. Comece a realmente converter outras pessoas através do seu testemunho. No livro de Mateus capítulo 3, versículo 10, e também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Se você não der fruto, corre-se o risco de ser cortado e lançado ao fogo. Mas eu sei que você vai dar fruto. Eu sei que você vai, a partir de hoje, mergulhar nesse 9º passo e falar: Senhor, me usa. Que o ano de 2019 eu possa ser uma pessoa diferente, uma pessoa cheia do poder de Deus, não só para a minha vida, mas também para a vida de outras pessoas. Tiago capítulo 4, versículo 17, aquele pois que sabe o bem que faz, que tem que fazer e não faz, comete pecado. Se você não der frutos, você comete pecado. E nós sabemos que o pecado gera morte, e gera morte eterna. Então comece a dar frutos. Existem muitas pessoas aí fora que estão precisando dos seus frutos. E por último, para nós encerrarmos, 10º passo. Pastor Flávio seguiu os 9 passos. Já estou sentindo o mover de Deus e o trabalhar de Deus na minha vida. Qual é o último passo?
O último passo, eu confesso que é o mais difícil deles. Seja fiel até a morte. Não adianta nós começarmos no espírito e terminarmos na carne. Não adianta andarmos com Jesus 1 ano, 2 anos, 3 anos e o restinho das nossas vidas andarmos com o mundo. Não adianta aceitarmos a Jesus, passar pelas águas e voltarmos no pecado e deixar Jesus de lado. Seja fiel até a morte. Apocalipse capítulo 2, versículo 10, o finalzinho do versículo: sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Independente da situação que você se encontra, você pode dar esses 9 passos. Às vezes você deu um passo para trás, mas hoje, ouvindo essa mensagem, você vai voltar a caminhar em direção à sua salvação. E consequentemente, eu e minha casa serviremos ao Senhor, da salvação da sua família. E consequentemente, a salvação da sociedade que está ao seu redor. Porque você é uma carta escrita por Deus e lida pelas pessoas lá fora. Que Deus abençoe a sua vida. E que esses 10 passos sejam mesmo passos que fiquem na cabeceira da sua cama, impressos às vezes na porta do seu quarto, mas principalmente que sejam impressos no seu coração. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.